Olá, meus queridos, muito bom dia. Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. E a gente está iniciando mais uma aula de Física da semana. Tudo bem com vocês, jovens? Tudo bom? Felipe já mandou aquele bom dia, a Adriana também. Galerinha, pouco a pouco vai entrando na nossa aula pelo YouTube, mas também temos a galerinha do IPTV. Eliseu Martins, Queimada Nova, São Gonçalo, são os polos que estão aqui com a gente, fazendo parte da nossa aula também pelo IPTV. Tudo bem com vocês, jovens? Tudo certinho? Vamos então iniciar a nossa aula de hoje, tá? Abordando ainda o tema de indução magnética. Nosso último encontro, galerinha, a gente abordou inicialmente a indução magnética e a gente falou sobre a indução e as variações desse campo magnético que passa por uma espira, né? Por uma área, por uma superfície. Então a gente falou que o fluxo de indução magnética, que é a indução magnética, será o número de linhas que vai percorrer uma superfície. Esse número de linhas, ele pode variar de acordo com o ângulo entre a superfície e o campo magnético, pode variar de acordo com o valor do campo magnético e pode variar de acordo com a dimensão da área, o tamanho da superfície. Então, hoje, nós vamos dar continuidade a esse tema de indução e a estes objetivos de aprendizagem para que a gente continue abordando o tema de fluxo de indução magnética. Tá? E eu saiba contabilizar quando o fluxo ele é grande, quando eu tenho muitas linhas de campo magnético passando por uma área, ou quando eu tenho poucas linhas de campo magnético passando por essa área. Bom? Bom, jovens, como a gente já havia abordado na aula de terça-feira, eu vou hoje compreender como eu consigo produzir uma corrente elétrica através de um campo magnético. A gente vai relacionar a força capaz de produzir essa corrente elétrica com o valor do campo magnético e da velocidade. Então, dependendo da velocidade que essas linhas ultrapassam a área, dependendo também da intensidade do campo magnético que passa por essa área, eu vou ter diferentes valores para a força, diferentes valores para a indução magnética. Vamos também perceber que ocorre variação da indução magnética, do fluxo magnético, quando eu tenho linhas de campo variando em seu número, mais linhas, maior o fluxo, menos linhas, menor o fluxo de campo magnético. E vamos conhecer esse fluxo e compreender como nós podemos calculá-lo, tá bom? E também conhecer as suas unidades. O foco da nossa aula será esse. Então, recapitulando um pouquinho o que é o fluxo de indução magnética, a gente precisa lembrar que esse fluxo de indução magnética, ou só indução magnética, é um fenômeno responsável pelo surgimento de corrente elétrica em certos materiais. Então, eu vou produzir eletricidade em materiais, em certos materiais, quando eu tenho esses materiais imersos dentro de um campo magnético. Tá bom?
Então, nós vamos estar observando esse fenômeno hoje. Produzo, olha só, vou produzir eletricidade, vou produzir corrente elétrica forçadamente, que é a chamada corrente elétrica induzida, quando um material está dentro de um campo magnético. Quem propôs essa ideia, professor? Foi o nosso famoso Faraday. Ele propôs essa ideia ao aproximar ou afastar um ímã, aproximar ou afastar um ímã de um solenoide, de uma espiral ou de uma bobina, né? Então, um solenoide, quando eu tenho a aproximação de um ímã ou o afastamento de um ímã, vai mudar o campo magnético que passa por ele. Vai sofrer uma variação do campo magnético que passa por ele. Quando ocorrer essa variação de campo magnético, a gente vai perceber lá no galvanômetro, no medidor de corrente, eu vou perceber valores diferentes para a corrente elétrica. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que, variando o fluxo de linhas que passam por essa bobina, linhas de quê, professor? Linhas de campo magnético, eu estarei produzindo uma corrente elétrica. Então, foi isso que Faraday propôs. Quando ele aproximou o ímã da bobina, eu tinha muitas linhas passando por essa bobina. Quando ele afastou o ímã dessa bobina, eu já tinha uma menor quantidade de linhas de campo magnético passando pelo interior dela. Então, essa mudança de muito campo magnético para pouco campo magnético produzia uma corrente elétrica. Professor, se a gente deixasse o ímã estático, parado, iria produzir corrente elétrica? Não. Porque campo magnético uniforme não produz corrente elétrica. Tá bom? Então, jovens, para descobrir o número de linhas que vão passar por dentro dessa bobina, eu tenho que calcular o fluxo de campo magnético ou fluxo de indução magnética. Tá bom? E é isso que nós vamos tentar descobrir agora. Terça-feira a gente iniciou esse conteúdo e a gente vai dar continuidade hoje, né? Estou revisando aqui uns pontos que a gente falou na aula de terça-feira. Tá bom, Érica? Muito bom dia. Está presente de novo agora nas aulas da manhã, né? Seja muito bem-vinda de volta. Galerinha de Pajeú, de Jacobina, que estão aqui com a gente também. Canto do Buriti, Canavieira. Todos os meus anjos que estão assistindo a nossa aula pelo IPTV. Vamos lá. Fluxo de indução magnética, professor. É representado por essa letra grega chamada de φ, né? Φ. O φ, ele vai representar
a quantidade de linhas de campo magnético que consegue passar por uma superfície. Eu vou estar medindo uma densidade de linhas que passam no interior daquela bobina que eu mostrei antes. Eu falei na aula de terça-feira que a gente pode comparar ao fluxo de água, né, que passa numa mangueira. Água pode fluir muito ou pouco dentro de uma tubulação, dentro de uma mangueira, de um encanamento. Vai depender do quê? Bom, vai depender da quantidade de água, do volume de água que eu tenho, e vai depender também da área do encanamento, da superfície do encanamento. Aí eu consigo medir se essa água ela tem um fluxo forte ou um fluxo fraco. Perfeito? Muita água provavelmente vai me dar um fluxo mais forte. E essa maior quantidade de água ela só pode passar se o encanamento for grande também. Aqui vai ser o mesmo pensamento. Fluxo de indução magnética ou fluxo de campo magnético eu vou estar medindo quanto de campo magnético vai passar no interior da área de uma superfície. Então, imagina que eu tenho aqui a área de uma espira, a área de um anel. Por essa espira, pode passar muito campo magnético ou pode passar pouco campo magnético. Vai depender de quem, professor? Vai depender da quantidade do campo magnético. Se eu tenho essa espira inserida em um campo magnético muito intenso, vão passar muitas linhas de campo magnético. Porque um campo muito intenso tem muitas linhas, né? Já se eu tenho um campo mais fraco, eu teria poucas linhas passando, então o fluxo seria bem pequeno. Por isso que o fluxo de campo magnético, eu já percebo que ele tem uma dependência direta com a intensidade do campo. Além disso, o fluxo ele também depende da área desse anel. Se eu tenho uma espira muito pequenininha, eu tenho uma área pequena. Então, o fluxo de campo magnético também será pequeno. Poucas linhas de campo magnético vão passar no interior desse anel. Se eu tiver agora uma área muito grande, eu tenho, então, uma grande superfície para passar várias linhas ao mesmo tempo. Então, eu percebo que o fluxo ele só é grande se a área for grande. Então, o fluxo ele é proporcional à área. E chegamos agora ao ângulo. Se a gente
falar do ângulo, eu tenho que olhar o ângulo entre a superfície e a direção do campo magnético. Essa superfície, ela deve estar apontada para onde está orientado o campo magnético. Quanto mais eu tenho a superfície voltada para a orientação do campo magnético, mais linhas vão passar. Imagina duas situações. Imagina que eu tenho as linhas de campo magnético aqui na horizontal. E imagina que eu coloco a minha espira em duas situações. Vou colocar a minha espira em pé e ela deitadinha. Quando ela está em pé, quando ela é colocada na vertical, eu vou perceber que o campo magnético, que são essas linhas azuis, estará na horizontal e a superfície da espira estará voltada para a mesma direção do campo magnético. A superfície da espira seria essa linha preta aqui. Então, se a superfície da espira está direcionada para a orientação do campo magnético, muitas linhas de campo vão poder passar pelo centro dessa espira. Agora, se eu tenho a superfície da espira voltada para cima, as linhas elas não podem passar pelo centro da espira. Elas vão apenas passar por fora. Ou seja, nenhuma linha de campo magnético vai conseguir atravessar por dentro da espira, já que a superfície dela está voltada para cima. Então as linhas só vão circundar, só vão passar pelas laterais, não vão atravessar. Então, para isso, eu tenho que ter o maior cosseno possível, para que o fluxo seja também grande. Quando é que eu tenho maior cosseno? Quando o ângulo for 0 graus. O ângulo entre a superfície da espira e o campo magnético. Esse ângulo tem que ser 0 graus. Então, eles são paralelos. Superfície, a direção que ela está, será paralela à direção do campo magnético. Quando é que eu tenho um fluxo mínimo, um fluxo nulo? Quando agora eu percebo que o ângulo entre a superfície da espira e o campo magnético forma um ângulozinho de 90 graus. Porque o cosseno de 90 é 0. Então eu tenho aí o menor cosseno possível. Então, quando o cosseno for o maior possível, que o maior valor que ele pode ter é 1, você tem o máximo cosseno e você também tem um fluxo maior possível. Então, observe que o ângulo também faz diferença para o valor
da quantidade de linhas que passam no interior dessa espira. Ok? E na aula passada, a gente finalizou a aula falando das possibilidades para variar esse fluxo. Eu posso ter 3 possibilidades para tornar esse fluxo muito grande ou muito pequeno. A gente estava falando delas agora, né? Então, esse fluxo, eu calculo ele através desse produto. B representa o campo magnético. A representa a área. E esse símbolozinho θ a letra grega θ representa o ângulo. Então, eu posso variar o fluxo através da variação do campo, da intensidade do campo magnético. Posso variar o fluxo através da área e posso variar o fluxo através do ângulo entre o campo e essa área. Aí, jovens, a primeira situação, que é variando o campo, eu consigo variar esse campo se aproximarmos ou afastarmos a fonte de campo magnético da espira. Então, quando eu aproximo, eu vou produzir mais linhas de campo magnético entrando pelo centro dessa espira. Como o ímã está mais perto, ele vai produzir um campo magnético mais forte. Quando o ímã é afastado, ele vai ficando cada vez mais longe do anel, menos linhas vão conseguir chegar até aqui. Então, o campo ele é mais fraco. Se o número de linhas variou, então eu variei também o fluxo. Se a quantidade de campo magnético que passa pelo centro da espira variou, então eu variei o fluxo. E essa variação de fluxo, ela é medida pelo galvanômetro, né? O medidor de corrente elétrica. Quando eu mantenho o ímã paradinho, o ímã em repouso, mantendo o ímã em repouso, o medidor não mede nada de corrente elétrica. Você percebe aqui na imagenzinha que é 0, né? Quando eu tenho uma aproximação, o medidor consegue medir valores máximos para a corrente elétrica. Valores maiores para a corrente elétrica. Quando eu tenho um afastamento, eu já vou produzir valores mínimos para a corrente elétrica. Então, isso provoca aí o nosso pensamento. E eu consigo observar que, durante a aproximação, eu produzo muita corrente elétrica. Então, eu tenho um grande campo magnético sendo produzido na espira. Quando eu afasto o ímã, eu vou produzir o mínimo valor de corrente elétrica. Então, eu tenho o mínimo valor de campo magnético também. Como variou a intensidade do campo,
vai variar o número de linhas, o número de fluxo magnético dentro dessa espira. Tá? Então, uma das formas de variar o fluxo é mudando a intensidade do campo magnético. A segunda forma seria mudando o formato da área. Variando a área, nós vamos conseguir variar também o fluxo. Imagina o seguinte. Imagina que eu tenho um cano bem mais largo para passar água. Um encanamento bem mais largo, maior. Se nós mudarmos esse encanamento para um encanamento menor ou de outro formato, mas um formato menor, será que vai continuar passando a mesma quantidade de água? Não vai, né? Um encanamento maior, o volume de água, a massa de água que passa será maior. Numa área menor, num encanamento menos largo, né? Encanamento mais fino, você vai ter menos água passando no mesmo intervalo de tempo. Então, isso acontece com a indução magnética, com o campo magnético. Como assim, professor? Na situação A, você tem uma área circular, e essa área circular, você pode contar vários pontinhos azuis que passam dentro dessa área. Esses pontinhos azuis representam o campo magnético saindo dessa área. Então, se a gente puder contabilizar, deixa eu contar aqui quantas bolinhas, quantos pontinhos azuis tem. Eu tenho 26 pontos passando no interior dessa área. Será que eu terei os mesmos 26 pontos passando lá na área B? Bora lá? Deixa eu contabilizar aqui. Eu tenho agora aqui 18 pontinhos. Então, observe o que eu terei aqui. Como eu tenho 18 pontinhos, eu tenho menos campo magnético. O campo magnético aqui é menor. A área aqui também é menor. Então, o fluxo também será menor. O fluxo de campo magnético é menor. Nesse aqui, que é o A, que tem 26 pontos, eu já tenho um campo maior, porque eu tenho mais linhas de campo magnético passando por essa área. Essa área também é uma área maior. E se o campo é maior, se o campo é grande, se a área também é grande, o fluxo de linhas de campo magnético também será grande. O fluxo também será maior.
Então, nesse caso aí, jovens, eu consegui variar o fluxo de linhas de campo magnético por meio da variação da área. Variando a área, eu consegui variar o fluxo de campo magnético. Consegui variar a quantidade de campo magnético que passa por essa área. E a última situação é variando o ângulo. O último caso seria variar o fluxo de campo magnético através da variação do ângulo. Ângulo entre quem, professor? Entre a superfície da espira e as linhas de campo magnético. Então, olhando para cá, para essa superfície quadrada, eu vou variar esse ângulo e eu vou ver quantas linhas eu consigo passar dentro dessa área. Terá um momento, olha só, como eu vou colocar um ímã aqui e eu vou provocar uma rotação nessa espira, nesse anel central aqui, eu vou provocar uma rotação nele, ele vai ficar rotacionando em relação aos ímãs. Em relação ao ímã de cima, em relação ao ímã de baixo, esse anel central aqui ele vai rotacionar. Essa rotação que eu vou provocar vai alterar o ângulo dessa superfície vermelhinha que eu pintei com o ímã de cima e o ímã de baixo. Então, em algum momento, a minha espira ela vai estar com a sua superfície voltada para o campo magnético, onde todas as linhas de campo magnético vão conseguir atravessar essa superfície. Porém, eu posso ter uma situação em que a espira está de lado, ela não está mais apontada com a sua superfície para baixo ou para cima, e assim as linhas podem atravessar o interior dessa superfície. Ela estará agora de lado. Então as linhas, vejam só, vão passar lateralmente a ela. O anel agora está assim, ó, de lado. E as linhas vão estar passando na frente ou atrás dele. E não no seu interior. Beleza? Então, esse ângulo, à medida que eu vou variando esse ângulo, eu posso ter um número máximo de linhas, ou seja, todas as linhas podem estar passando no interior dessa espira, ou um número mínimo de linhas. Ou seja, nenhuma linha pode passar no interior desse anel. Então, variando o ângulo, nessa rotação que eu vou provocar no anel, eu estarei variando o fluxo, ou seja, o número de linhas que vão passar no interior desse anel.
Eu só contabilizo as linhas que passam no interior. As linhas que passam fora, eu não vou contabilizar. Ok? Então, eu tenho que levar em consideração essas três características. Variando a intensidade do campo, eu posso variar o número de linhas que passam no interior dessa espira. Variando o tamanho da espira, seja ela grande ou pequena, eu também vou variar esse fluxo de linhas, essa passagem das linhas. E variando o ângulo que esse anel se encontra em relação aos ímãs, eu também vou variar esse número de linhas que passam. Tá bom? Lembra da questão lá da chuva que eu falei na última aula, né? Se eu colocar o copo com um buraquinho dele voltado para cima, toda a água da chuva vai conseguir entrar no interior desse copo. Se eu virar o copinho de lado, eu já não tenho a superfície voltada para o lado da chuva. E assim, a água da chuva não vai entrar com tanta facilidade se o copinho estiver de lado. Tá bom? Então, esse ângulo que eu coloco o copo vai mudar o volume de água que entra dentro dele. Aqui, o ângulo que eu rotacionar a espira vai mudar a quantidade de campo magnético que passa por ele, por esse anel. Ok? E agora, jovens, a gente vai tentar responder algumas questões. A gente vai trabalhar agora com alguns exemplos, associando tudo que a gente trabalhou aqui na teoria com a prática. Primeiro exercício diz o seguinte: uma espira quadrada de 2 metros de lado está totalmente imersa, está totalmente dentro de um campo magnético. Esse campo magnético, ele tem intensidade de 4 Tesla. Calcule o fluxo de campo magnético que passa através dessa espira. Nos seguintes casos, olha só. Quando a espira ela é perpendicular às linhas de campo magnético e quando a espira é paralela às linhas de campo magnético. Então, vamos olhar para as situações. Vou passar aqui e já colocar as duas situações, seja na letra A, seja na letra B, que ele falou para a gente. Então, já vou representar as duas situações. Na primeira situação, ele fala que a espira, que o anel quadrado, ele é perpendicular às linhas de campo magnético. Então, olha só. Imagina que eu tenho esse anel quadrado e eu tenho linhas de campo magnético perpendiculares à espira.
Como assim perpendiculares, professor? Olha como é que se encontra a superfície da espira, superfície do anel, para as linhas azuis de campo magnético. A superfície da espira, ela está sendo uma superfície perpendicular. Ela está formando 90 graus com as linhas de campo magnético. Correto? Se a gente olhar para onde está apontando a superfície está apontando aqui para frente. Sim ou não? Olha só, a superfície ela aponta para cá, ó. Essa superfície é o que nós chamamos de normal. O ângulo entre essa superfície normal e o campo magnético é o ângulo que eu vou usar. Como essa superfície normal ela formou um ângulo de 0 graus em relação ao campo magnético, o cosseno que eu vou usar é o cosseno de 0 graus, que vale 1. Então, eu olhei para a superfície, a questão diz que ela é perpendicular ao campo magnético, ou seja, forma um ângulo de 90 graus entre a superfície e o campo magnético. Porém, para onde está apontada essa superfície? Ela está apontada para a direita. Para onde está apontado o campo magnético? Para a direita também. Então, o ângulo entre a superfície, a face dela, e o campo magnético será um ângulo de 0 graus. A direção que aponta a face é essa direção da direita. O campo também está indo para a direita. A segunda situação, ele diz para a gente considerar que a espira é perpendicular às linhas. Perdão, é paralela às linhas, na letra B. Como assim paralela às linhas? Vamos lá. Vamos imaginar agora que a espira quadrada esteja deitadinha na horizontal. Ele falou que a espira está paralela às linhas, olha só. Então aqui você tem o campo magnético. Para a direita, na horizontal. E a espira também está na horizontal, ela está deitadinha. Então elas são paralelas, né? Espira e linhas de campo. Porém, quando eu olho para a face da espira, eu vejo que a face da espira ou seja, a normal dessa espira, ela está voltada para cima.
como a normal dessa espira está voltada para cima, o ângulo agora não é de 0 graus entre a normal e o campo, como é o caso da letra A. O ângulo entre a normal e o campo é um ângulozinho de 90 graus. Porque entre a espira e o campo nós temos um ângulo de 0. Só que lembrando, eu não olho para o ângulo entre a espira e o campo, né? Eu olho para o ângulo entre a normal e o campo. Então, como a normal e o campo magnético formam um ângulo de 90 graus, eu vou usar o cosseno de 90. O cosseno de 90 será igual a 0. Agora sim eu posso iniciar os meus cálculos. Já analisei as duas situações e a gente vai iniciar o cálculo da questão pela área, né? A espira que eu tenho é quadrada, ela tem lado 2 metros. Então, calculando a área, nós teremos uma espira quadrada e os lados dessa espira valem 2 metros. Qual é a área do quadrado, jovens? A área do quadrado é igual a lado ao quadrado. Ou seja, lado vezes lado, né, Érica? A Érica colocou aí no chat que é lado vezes lado. Como a espira ela tem um formato quadrado, eu também vou usar lado vezes lado. Então, a área da espira seria 2 ao quadrado. Dará quanto, jovens? A área da espira será 4 metros quadrados. Muito bem, Érica. E agora, o que a gente faz? Acabamos de calcular a área da espira, eu vou calcular o fluxo que passa por essa área. Quem é o fluxo? Quando a espira é perpendicular ao campo, no caso da letra A. Ou seja, o ângulo entre a normal e o campo será 0. Qual é o valor do fluxo nesse caso? O fluxo será o campo vezes a área vezes o cosseno do ângulo.
O campo, a questão disse que era 4. Então, vai ficar 4 para o B. A área, nós encontramos igual a 4. Vai ficar 4 para a área. E o cosseno é o cosseno de 0 graus. Então, eu terei 4 vezes 4, que é 16, vezes 1, que é o cosseno de 0. 16 vezes 1 dá 16 Weber, que é a unidade de fluxo. Ok? Na letra B, olha o que é que nós temos. Na letra B, eu também tenho que calcular o fluxo. Campo vezes a área vezes o cosseno do ângulo. Porém, o ângulo agora, entre a normal e o campo magnético, é um ângulo de 90 graus. E o cosseno de 90 é 0. Então, fica campo valendo 4, área valendo 4, tudo isso multiplicado pelo cosseno de 90 graus. O fluxo será 16 vezes o cosseno de 90, que vale 0. Então, o fluxo será 0 Weber. O fluxo é nulo. Perfeito? Então, jovens, você vai ter duas possibilidades. Um fluxo nulo. Quando é que o fluxo é nulo? Toda vez que a espira for paralela ao campo magnético. Ou seja, o ângulo entre a superfície da espira e o campo magnético for 90 graus. A espira tem a normal para cima e o campo está para o lado. Forma aí um ângulo de 90 graus. Todas as vezes que a superfície da espira e o campo magnético formarem um ângulo de 0 graus, ou seja, a normal da espira, que aponta para onde está a superfície dela, e o campo magnético formarem um ângulo de 0 graus, formarem um ângulo de 0 graus, você vai ter um fluxo máximo. Beleza? E aí, meus queridos, a gente vai finalizar a nossa aula com essa segunda questãozinha para casa, tá? Nós temos aula agora só na terça-feira. E essa questãozinha eu vou partir dela na terça-feira, tá? A gente vai continuar falando sobre fluxo. E aí, na terça-feira, a gente continua esse tema. Só com questões. Tá bom? Então, pode colocar na telinha a questãozinha para eles. Enquanto eu falo aqui.
Tentem fazer essa questão. Essa questão ela vai utilizar tudo o que a gente trabalhou na aula de hoje e na aula de terça-feira. Beleza? E aí, terça-feira da próxima semana, a gente continua falando desse tema. Vou começar a aula com essa questãozinha. Eu vou verificar se vocês conseguiram fazer ou não. Cuidado que o ângulo não é entre a superfície da espira, entre a espira e o campo. O ângulo você vai ter que analisar que é entre a normal da espira e o campo. Beleza? Jovens, a gente vai ficando por aqui na aula de hoje. Nos encontramos na terça-feira, beleza? A partir das 8 da manhã. E aí, na terça-feira, nós temos 2 horários, tá bom? Forte abraço para vocês, meus queridos, e até a próxima. Tchau, tchau.